Papa diz assim então: a partir do reconhecimento do peso dos condicionamentos concretos, podemos acrescentar que a consciência das pessoas deve ser melhor incorporada na praxis da Igreja, em algumas situações que não realizam objetivamente a nossa concepção do matrimônio. Então veja só, a partir desta realidade que o Papa coloca aqui como condicionamentos, existem vários condicionamentos, e o Papa diz que são concretos, que são reais, que são circunstâncias. Agora nós podemos acrescentar então na consciência das pessoas como incorporar essa prática da Igreja, que em algumas situações que não realizam a nossa concepção de matrimônio. Então, a partir dos condicionantes, que são vários, lembra que nós vimos ontem, né? Inclusive questões, fatores até psicológicos e sociais. Às vezes nós tentamos impor uma situação porque é norma da Igreja, mas precisamos, e o Papa deixa isso muito claro, olharmos esses condicionamentos, essas circunstâncias, as várias situações que acabam influenciando, que o Papa fala também de atenuantes, situações que vão atenuando esta realidade, são as suas circunstâncias. E aí então, a partir disso, agora nós vamos acrescentar para essas pessoas uma consciência de como incorporar então essa prática da Igreja, que não condiz com as coisas do mundo. A Igreja tem uma concepção de matrimônio. O fato da pessoa estar numa circunstância não vamos dizer assim, não desmerece o que a Igreja acredita. Ah, mas tem muita gente separada hoje, muita gente segunda união. Isso não significa que a Igreja vai deixar de pregar o matrimônio e o amor até a morte. Então não é por isso que nós vamos mudar o nosso discurso. O nosso discurso não tem a ver com essas situações, o nosso discurso tem a ver com a palavra de Deus. Nós olhamos com carinho para as pessoas que estão nessas situações, mas não aplaudimos como se fosse um exemplo bom para todo mundo. O ideal não é esse. Nós buscamos o ideal. Às vezes fugimos do ideal, mas nós queremos o ideal. Diz o Papa ainda: é claro que devemos incentivar o amadurecimento de uma consciência esclarecida. Olha só, é nosso dever, formada e acompanhada pelo discernimento responsável e sério do pastor. Um discernimento responsável e sério. E propor uma confiança cada vez maior na graça. Se nós formos olhar, veja o que significa uma consciência esclarecida. É a pessoa ter uma formação, uma educação, um ensino para esta realidade. Por isso nós falamos de consciência esclarecida. Mas como que vamos formar consciências? A partir da educação, a partir do ensino, a partir da catequese, que não é algo simples, que requer, em primeiro lugar, pessoas capacitadas para isso. Temos, nem sempre. Depois requer um público. Temos público? Vamos propor uma catequese sobre o matrimônio. Quem vai vir? Quem virá? Quem precisa casar, porque é obrigado. Mas e os outros casais, as outras famílias, os outros namorados? E aí, formando esta consciência, é também acompanhada por um discernimento de quem? Do pastor. Pastor, veja que o Papa faz questão de colocar aqui a palavra pastor, porque pastor tem a ver com pastoral. Então, o pastor maior é o bispo com o clero, mas também os agentes de pastoral dentro da sua pastoral, propondo também uma confiança na graça de Deus. Mas esta consciência, diz o Papa, pode reconhecer não só que uma situação não corresponde objetivamente à proposta geral do Evangelho, mas reconhecer também, com sinceridade e honestidade, aquilo que por agora é a resposta generosa que se pode oferecer a Deus e descobrir com certa segurança moral que esta é a doação que o próprio Deus está a pedir no meio da complexidade concreta dos limites, embora
ainda não seja ainda plenamente o ideal, objetivo. Então vamos devagar aqui, que é importante tentarmos entender. Existe um ideal do Evangelho. Devido a todas aquelas circunstâncias, condicionamentos que nós já vimos, tem pessoas que ainda não estão prontas para viver plenamente este ideal. Então, como que eu vou agora, a partir desta realidade, vivendo os meus limites, me entregando a Deus, mesmo sabendo que ainda não é o objetivo ideal? É possível entender? Porque a questão é, neste mundo, nós estamos numa busca pela santidade, mas que nós não vamos alcançar, mas não devemos deixar de procurar. Porque a santidade não pode ser mérito pessoal. Aliás, a santidade não é mérito pessoal. O único que tentou por mérito pessoal se tornou um anjo decaído. Porque não é mérito pessoal, não é vaidade. Assim também é a vida de casal. É bom e é importante chegar neste patamar aqui. A pessoa que já está numa segunda união, num caso especial, dizer, olha, eu quero viver o ideal, mas as minhas condições ainda não me permitem, mas eu continuo buscando este ideal. Eu continuo, embora sabendo que eu ainda não estou plenamente neste ideal. Eu olhando pela minha complexidade, a minha realidade, os meus limites. O problema é que muitas pessoas... Acontece assim, vamos tentar explicar. A pessoa, ela teve uma vida, vamos dizer assim, mundana, né? Teve uma vida mundana, casou, separou, teve filho fora do casamento. De repente ela teve um encontro pessoal com Jesus. E aí ela começa a participar da igreja. Ela se sente tocada, amada, faz uma experiência de Deus. Descobre que Deus é amor. Descobre que Deus tem um lugarzinho para ela também. E aí ela começa a caminhar na vida de igreja. Mas de repente ela vai se deparando com algumas realidades que lhe são às vezes difíceis de viver, mas às vezes até impossíveis de viver. Para muitos, então, sabe de uma coisa? Já que eu não consigo ser santo mesmo, eu vou cair fora. Vou voltar pro mundão. É justamente isso que não pode acontecer. Agora, a vida se torna uma luta constante. A santidade se torna uma busca constante. Da nossa parte, a busca. Da parte de Deus, a graça que se derrama. Porque quem concede a santidade é Deus. Da nossa parte, cabe a abertura para a santidade, para vivermos este ideal do Senhor. Ou nós nos entregamos à graça de Deus, ou vamos viver toda a vida batendo a cabeça, achando que é impossível, até chegar ao ponto de desistirmos, de abandonarmos tudo. Não é esse o caminho. Para encerrar, o papo então diz assim: em todo caso, lembremos-nos de que este discernimento é dinâmico e deve permanecer sempre aberto para novas etapas de crescimento e novas decisões que permitam realizar o ideal de forma mais completa. Então veja, é isso aqui que é muito importante também. O Papa entende que isso é algo gradual, que é aos poucos. Aquela pessoa que diz assim, hoje eu sou uma pessoa nova porque tudo mudou na minha vida, calma lá, se assuste, questione. Não é assim. Em Deus não é assim. Em Deus existe uma gradualidade, existe uma evolução. A verdadeira mudança é assim, ela precisa ser gradual, ela vai acontecendo aos poucos. Aquela mudança que é da noite para o dia, tem algum problema, tem alguma doença aí pelo meio. Precisamos nos cuidar.